Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Apontando o Dedo e hoje nós vamos receber aqui um multiartista, mas eu tenho certeza que você do Brasil inteiro já viu ele em algum Reels aí pelo Instagram ou TikTok, porque ele simplesmente deu um show de interpretação de Libras lá no Arraial do Povo, além de meter muita dancinha. Com vocês aqui no nosso sofá, roda a vinheta, Alan, que tá vindo aí, Matheus Silva! Ele chegou vindo diretamente de Santo Amaro das Brotas, Matheus Silva, mas ele não veio de Santo Amaro, gente. Ele só é santamarense. Se chama santamarense? Santamarense. Santoamarense. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado por me dar essa honra de estar aqui no nosso sofá. Espero que você goste. Eu que agradeço. Muito feliz. Com muita coisinha aí, mas a gente chegou. Pois é, porque aqui como todo mundo sabe. Eu acho que os telespectadores sabem que é o reino de tão distante. É o reino de tão distante. Então, que ótimo, gente. Mas é isso. Mas, assim, muito bom conhecer tão distante. Fiquei feliz em conhecer tão distante. Já quero começar fazendo algumas perguntas a você, meio ácidas. Eita, maravilha. Meio ácidas. Você é intérprete de Libras, todo mundo sabe, todo mundo do Brasil sabe. Se não sabe, vai saber agora, porque ele estava lá no Arraial do Povo. Ele é sergipano, estava lá como intérprete de Libras no Arraial do Povo e deu um show. Já tem quanto tempo que vocês fazem esse trabalho lá no Arraial do Povo? Então, esse ano a gente já está no segundo ano consecutivo. Sendo que o primeiro ano foi no ano passado, foi muito especial, assim, de pensar em cultura, em arte, para toda a comunidade e para toda a comunidade surda. Porque você pense, viver em um estado tão rico quanto é Sergipe e você não conseguir entender sua própria cultura porque você não tem acesso a uma comunicação clara que explica o que é sua cultura, sua arte, a produção de arte popular que a gente tem aqui, que é tão linda. Essa gama de representações que a gente tem no Arraial, né? Porque é um leque de representações musicais. E de todos os tipos, né? O visual, o estético, o artesanato, a culinária, porque o Arraial envolve muita coisa, né? E aí você não conseguia acessar, né? Porque que você não tem acessibilidade. Então, é um momento sensível por conta disso. E desde o ano passado, um grupo de jovens, que foi eu, o João Neto e a Tainá, jovens independentes, intérpretes, artistas, que vivem mesmo no corre da rua, que foi chamado para projetar esse lugar, e mesmo com todas as inseguranças, que a gente mais não sabia do que sabia, uma coisa a gente sabia, que a gente tinha essa disponibilidade para integrar ali. Então, a gente ia entregar isso, a gente ia entregar a nossa arte, e a gente se somou com outras pessoas também, intérpretes locais, com muita habilidade e gabarito, que fez o negócio acontecer. E a gente está, esse ano, a gente esteve em mais um ano, mas a gente tem muito prazer em dizer que a gente conseguiu abrir esse espaço para que outros caminhassem a partir do movimento de jovens independentes. Outros, no caso, foram outros de outros estados que vieram, no caso, esse ano? Isso, a gente teve tanto a equipe do ano passado, alguns estiveram também de volta. Outros daqui do estado também tiveram a oportunidade de entrar numa nova equipe também. E também a gente teve a oportunidade também de dar espaço para pessoas de outro estado, para que também viessem aqui, entender a nossa cultura, entender sergipanidade, entender o que é o Arraial, o que é nosso forró, o que é nosso São João. Então, eu acho que Sergipe, ele abre espaço para os nossos, e a gente ainda abre uma margem maravilhosa para que quem é de fora, de outros lugares também, estejam com a gente e aprendam com a gente e se envolvam com a gente, como aconteceu esse ano. É bom abrir espaço, sim, pro pessoal de fora, mas também é bom a gente priorizar e valorizar quem é da terra, né? Eu acho que a premissa sempre é essa, né? Que a gente entenda o que é nosso, a gente não cair naquela síndrome, né, do vira-lata. Sim. Né? A gente pode calhar a dar atenção, a entender que o movimento do outro, ele é mais importante, a novidade é o melhor, o que é de fora é melhor, né? E a gente tem uma produção tão boa aqui em Sergipe, em vários tipos de arte, inclusive nessa, né? Que eu acho que a gente também trazer aqui esse tema, né? Que o que a gente faz no palco enquanto intérprete é uma arte. Sim. E é uma arte muito própria, é uma arte que a gente está produzindo do nosso local. Então, claro, né? Que temos mais sergipanos e sergipanas e sergipanes
dentro desse processo. E viralizou muito nas redes sociais, né? Esse movimento que vocês fizeram lá. Algumas coisas eu acompanhei, vi que vocês se reuniam para ensaiar as dancinhas, ou era uma preparação diferente. A coreografia, vocês viam o show dos artistas antes para fazer essa preparação? Como era? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe o que é o ideal e existe a gente dentro daquela demanda de 30 dias de forró, né? A gente tem uma captação do repertório do dia, né? Mas a gente não consegue acesso a todos os repertórios de todas as bandas. Por quê? Isso envolveria a gente entrar em contato ali, vamos dizer aí, com mais de 80 produtores, de 80 bandas, que tem uma agenda lotada e com certeza a gente não ia conseguir acessar todos esses repertórios. Então, assim, o que a gente fazia era improvisar. Abre um grupo do WhatsApp. Olha, a gente tem essa música aqui que a pegada é essa, como é que a gente faria? Troca um sinal, troca uma coisa ou outra. E aí, geralmente, nossas reuniões ali presenciais era mais um alinhamento, a gente entender mesmo como é que a gente ia fazer, se dividir, porque é um trabalho que tem uma dinâmica muito grande, né? Sim. Enquanto um sobe ali em cima, 4 ficavam lá embaixo, para dar um suporte a quem estava ali em cima. Então, quem vai primeiro, quem vai depois, o que é que a gente faz? Né? A gente gera algumas dinâmicas mesmo de trabalho que a gente precisava discutir, então tudo era muito dialogado, era muito coletivo, foi muito respeitoso, mas sobretudo é isso, foi coletivo. A linguagem de Libras, ela tem a gramática própria, né? Porque as pessoas acham que as mesmas sílabas portuguesas fazendo sinais. E eu, particularmente, não sabia que ela tem a gramática própria e que foi da época do presidente Fernando Henrique, que ele, como é que se diz? Ele assinou o decreto que virou, a partir daquele tempo, virou oficial aqui no Brasil, mas que ela veio da França, se eu não me engano, ela é descendente de franceses, alguma coisa assim. É tanto que alguns sinais vêm de sílabas francesas. E aí as pessoas ficam vendo vocês lá fazendo alguns gestos e acham que quem é surdo vai saber o que é que eles querem dizer. Se caneca começa com CA, eles vão fazer algo com CA e vai ter. E não é assim, né? Inclusive até passar aqui, né, para quem está acompanhando a gente aqui, porque é didático, né, então a gente tem que aproveitar esse espaço aqui também para acabar ensinando mesmo a sociedade que a gente entende de Libras, né? É uma língua, né, assim como o português é uma língua, então ela já sai do núcleo da linguagem. Então, quando a gente fala de língua, já é uma estrutura, um sistema, um código completo. Então, aqui no Brasil, desde 2002, ela já é reconhecida enquanto um dispositivo linguístico que é utilizado pela comunidade surda. Essa língua, ela é difundida dentro da comunidade, com suas próprias metodologias, pedagogias. Então, a Libras, ela vem passando por um processo, desde lá de trás, a gente vai falar de 2002 para trás, ali, 80, a gente vai passando pelo núcleo da linguagem, né? Que é entender essa comunicação, como é que ela é feita, mas a partir do processo de língua, que entender que ela tem uma sistemática, ela tem aspectos linguísticos, ela tem aspectos gramaticais, que ela é uma língua, a gente reconhece isso em 2002. E aí, em 2002, a gente chega nesse processo de conseguir sancionar ela e reconhecer. Mas reconhecer é diferente de oficial, você sabia? Sim, sim. Porque, por exemplo, se a Libras fosse oficial no Brasil, a gente teria vários documentos constitucionais que teriam que também estarem traduzidos obrigatoriamente na língua brasileira de sinais. Embora a gente tenha muitas obrigações aqui no país, por ela não ser uma língua oficial de fato, a gente acaba perdendo esse avanço desses direitos, entende? E aí muitas coisas que deveriam ser muito mais abertas no país para a comunidade surda acaba não sendo, porque ela não é uma língua oficial, ela é só reconhecida. Então, nossos governantes, queridos governantes, já fica aí, né, o entendimento que a gente precisa, assim, que essa língua ela seja oficial, para que a comunidade surda ela tenha muito mais direito garantido e que a gente consiga avançar em direitos linguísticos para essa população, porque é isso que, de fato, deveria acontecer. E a gente divide dessa língua desde então. Agora, Matheus, vamos falar um pouquinho de você como pessoa, porque lá no seu Instagram tem multiartista. Aí o povo pergunta, o que é multiartista? Multiartista é um artista que é muita coisa, gente. Já vou resumindo, né? Porque alguém pergunta isso a você? Pergunta.
E você passa a lista? Passa- E eu acho que é muito importante. E assim, eu vou até iniciar, pelo primeiro iniciar dizendo que é entender que você é um artista sendo intérprete. O primeiro desafio já é assim. Porque tá lá Sim, no meu Instagram, na minha bio, né? Intérprete e multiartista. Mas por quê? Isso tá muito linkado, porque primeiro vem do lugar onde eu venho, né? Eu sou de Santa Maria das Brotas, eu sou desse lugar, que é um lugar que promove muita cultura popular, que tem muita raiz, que tem muita representação do seu povo, no seu fazer. Eu acho muito lindo, eu sou apaixonado por Santa Amaro. Meu olho brilha quando eu falo de Santa Amaro, porque foi através de lá, por exemplo, nos movimentos que a gente tinha de cultura popular como o Reisado, o Batalhão, a Árvore de Jorge Tadeu, que é na Rua da Minha Mãe, que é um festival que acontece todos os anos. E eu crescia pulsando naquela cultura, eu disse, rapaz, é tanta coisa que tá na minha terra, né? E não somente isso, teve um momento que a gestão acabou apagando a cultura local, e foi um monte de jovem ali, no movimento Ciranda Alternativa, a levar cultura, arte, teatro, música, lúdico, para o meio da rua para dizer, olha, a gente tem muita cultura, a gente precisa preservar, a gente precisa defender essa cultura. Então, eu cresci dentro desse emaranhado de produções de culturas populares e que eram inerentes ao povo e que o povo talvez muitas vezes nem se sentia artista, mas eles já eram artistas e protagonizavam várias artes. E aí eu comecei a entender que desse lugar que eu vim, da minha experiência de vida, eu era multiartista. Eu tinha muito para dar, para doar. A gente cresceu nas oficinas do professor Tássio, do grupo Perna de Pau. Então, a gente cresceu dentro desse léxico, né? Dessa grande gama. E aí, quando eu vou me profissionalizar na tradução, eu vou entender qual é a minha especialidade. Então, eu entendo que eu quero levar minha arte para isso. Uma arte que quebra barreiras e torna a arte acessível. Aí eu vou estudar sobre interpretação de teatro, interpretação de músicas, interpretação de literatura, de poesias. Aí, através disso, eu vou entendendo que muito do que eu aprendi tecnicamente já era o que eu vivia lá em Santa Amaro. Aí eu nossa. digo, não, eu sou multiartista e já era um multiartista. Já era artista e não sabia. Tá vendo aí, gente? A gente tem cada artista bom para caralho aqui no Sergipe. Dá um orgulho da porra, rapaz. Aí eu acho. E as pessoas não valorizam, né? Só vão para outros lugares. Particularmente, eu gosto de cultura em tudo que é lugar. Eu vivo na Bahia, gosto da cultura pernambucana, do Rio de Janeiro, que tem a questão do samba, da escola de samba. Mas quando eu olho aqui para Sergipe, olha quanta coisa a gente tem. Né? A gente vê um cara desse que é multiartista. Aí você que não sabe o que é multiartista, agora tá sabendo e pare de perguntar. Ou pergunte de uma forma mais elegante, né? Mas para mim, assim, ser multiartista, no seu caso, para mim, você ali foi ator, você foi dançarino, agora você é cantor também? Não, cantor, não. Às vezes eu desdobro uma coisa no banheiro assim, mas não, acho que não. Mas, assim, tem a IA agora, né? A IA tá fazendo... Então, vai que a IA ajuda a gente a montar mais esse novo Mas também repertório. deixa um pouco de talento para os outros. Você Né, não tem pode que levar cada quem no tudo, seu né? quadrado, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro nessa história toda. É bom ser artista e ganhar dinheiro, E né? vamos desenrolar dinheiro mesmo, É. vamos movimentar a arte. Eu acho que a arte e cultura tem que ser valorizada e ganhar dinheiro mesmo. Você acha que aqui é bom para isso? Para ganhar dinheiro, quem é artista? Não. Nossa. Tava preso. Tava aqui, amigo. Ele soltou. Eu vou... Você quer que eu refaça a pergunta? Não, né? Não, acho que vai pedir mais uma vez. Aí eu vou ter que ser então mais pode ser ácido da próxima. Mas eu também concordo. Também concordo. E apesar de tudo, como a gente tem muitos artistas bons, parece que quanto mais é melhor, mais é desvalorizado. E quando o artista que não está ganhando dinheiro passa para a panelinha dos que estão, parece que ele esquece daqueles que estavam lá atrás, sem ganhar dinheiro. Olha, isso é em qualquer área, viu? Isso é em qualquer área. E assim, eu acho que eu também passei um pouco disso. Do ano passado para cá, eu defendi muito questões enquanto artista, que foram questões que eu defendi e, para mim, gerou olhares, consequências, eu sempre fui polêmico. Sempre fui polêmico. Dá pra perceber. E eu nunca me isentei desse lugar de ser polêmico. Porque eu acho que às vezes a gente precisa sentar com o ombro bem aberto, olhar para a pessoa que está na sua frente, olhar para a pessoa que está na sua frente
expandir diálogos que precisam ser expandidos. E diplomaticamente, para que as pessoas entendam que não é histeria, não é loucura, não é despeito, para que a pessoa entenda que tem diálogo que não é para ser coberto, é para ser descoberto mesmo. Então, eu problematizei situações que não vou poder falar aqui, mas fica aí no ar o suspenso, que me fizeram, esse ano, entrar em contextos, em relações, que parecia que eu estava envolvido junto com aqueles que eram grandes, aqueles que estavam no poder de certa forma. E aí o questionamento é, eu estava com a comunidade, eu estava com o sistema, né? E para mim, uma coisa é certa. Quando o sistema ele cresce e ele convida você, que é um produtor de arte, para ser remunerado por uma posição, mesmo que seja sistêmica, e mesmo que você não esteja nem envolvido ali, mas que você esteja naquela posição sendo remunerado, é direito seu receber o provento do Estado, da prefeitura, de qualquer lugar pelo artista que você é. Entende? Sem que isso necessariamente anule o seu passado comunitário, mas que na sobrevivência dos artistas, às vezes eles vão ter que se embrenhar em caminhos que talvez eles não se achem orgulhosos por isso, mas que ele entende que, como um fazedor de cultura, ele também precisa receber e ter acesso a proventos de verbas que vêm, sim, de lugares que muitas vezes são lugares que a gente questiona, que a gente problematiza, mas é necessário, sim, porque o dinheiro tem que estar na nossa roda. E a classe artística é perseguida constantemente, né? É uma classe muito perseguida, seja pela direita ou pela esquerda. Me desculpe falar assim dessa forma, porque a esquerda fala, a gente apoia a arte e tudo, mas também persegue os artistas que escolheram ser de direita. Eu falo porque eu não sou de direita nem de esquerda, não gosto desse termo. Você tá no centrão, amigo? Não, no centrão também não, porque o centrão não faz nada. Você faz algo do seu lugar. Pronto. Eu gosto de ficar num lugar confortável. Eu acho que é válido, gente. Porque eu levanto a bandeira gay, sim, eu levanto a bandeira de ambientalista, sim, mas é bom quando a gente levanta a bandeira e faz, né? Porque não adianta levantar a bandeira e não fazer nada. E muitas vezes é fazer obstruindo o seu caminho, obstruindo o caminho do outro. Sim. Né? Então, assim, eu acredito muito nesse diálogo diplomático que possa se ter entre a esquerda, que tenha entre a direita, desde que esses diálogos eles se encontrem e produzam algo, né? Eu sempre tive ligado a ideologias políticas, mas sempre tive ligado também às minhas percepções pessoais. Então, eu, enquanto artista, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto Matheus, eu me associo, sim, a um lado da história, mas nesse lado da história eu me sinto extremamente confortável a questionar inúmeras coisas. Porque você é questionável, eu sou questionável, todos nós somos questionáveis. Então não existe isso de que eu sou a máxima desse movimento, dessa filosofia política, e eu deva me isentar de questionar esse movimento. Eu tenho que questionar. E a arte ela tem que questionar também para que ela consiga existir de forma harmônica. Né? Muitos artistas estão aí se debatendo, se gladiando, disputando espaços de formas tão gananciosas que chega a ser feio, né? Que chega a ser feio. E eu acho que a gente não está aqui também para gerar um mundo de paz e de amor, porque eu sou o devoto da Santa Rita Lee, né? Esse negócio, tão boa, tão meiga, eu realmente não acredito. Mas, assim, eu acredito que dentro do que a gente possa é gerar diálogos diplomáticos, que a gente consiga gerar comunhões que levem a gente a produzir, não obstruir caminho para os outros. E, Matheus, outra coisa bem curiosa no seu Instagram é que você é uma pessoa bem espiritualizada. E você faz consulta com as pessoas. Só que eu nunca tinha visto esse tipo de consulta. Já fiquei muito, muito curioso e acredito que irei fazer. Mas você se considera o quê? Cartomante, pai de santo, vidente? Eita! Bruxo? Bom, é uma via. Geralmente, assim, a palavra cartomante, ela me causa uma aversão, porque aí ela remonta a um arquétipo, a um estereótipo que eu acho que não combina muito comigo, né? Geralmente eu faço assim, cartomante, a gente já imagina aquela pessoa com aquele pano na cabeça, aquele cristal aqui na frente, uma mesa, sabe? E geralmente não. Muito ligado a quem eu sou, eu acho que eu prefiro a ideia de consulta espiritual, oracular, né? Porque
a carta, o tarô, o búzio, todos eles são oráculos. E são formas de consultas espirituais, cada um canalizado a uma energia, uma força diferente, né? Eu trabalho com duas energias, dentro desses dois oráculos que eu tenho, eu entendo o que, é que a pessoa quer e digo, olha, eu trabalho dessa forma e eu trabalho com consulta. Porque, veja só, a gente volta para a questão do cartomante, a pessoa chega lá, muito acostumada com o Instagram que promove lá aquela pessoa que faz bem assim, pergunta sobre amor, R$ 15. A gente tá fazendo de tudo pra ser cancelado hoje. Nossa, talvez a gente, não sei, mas assim, A gente tá fazendo de tudo. não questionando, mas como eu falei antes, eu disse, quando eu falei aqui mesmo pra você, há pouco instante, que era o que tinha a ver comigo. O que é que tinha a ver comigo? Eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de saber o que é que elas estão sentindo, eu gosto de saber tudo isso. Então, durante essa consulta oracular, eu procuro entender o que é que a pessoa quer entender das energias da sua vida, para que eu consiga entender como eu e a espiritualidade, a gente pode direcionar essa pessoa. Porque é sobre direção. Entendi. Se eu lhe dar respostas apenas a coisas que vão lhe frustrar na vida, você sabe que sua vida financeira não está legal. Você sabe que a sua vida amorosa, ela não está legal. Então, se eu lhe reforçar isso, talvez eu só lhe dê uma resposta que não lhe gere propósito. Então, de melhor forma, eu acho que a gente precisa dizer para onde é que a minha espiritualidade, esse oráculo aqui, pode, sabe, me potencializar. Então, é entender qual é o propósito, qual é o seu potencial na questão financeira, qual é o seu potencial na questão amorosa. E às vezes o seu potencial na questão amorosa não é saber se a X ou Y está lhe traindo. Seu potencial é saber o porquê que suas relações estão tão falhas, por que que você não está encontrando o seu caminho, se perde constantemente, o que está em você, o que está no outro. Então, a consulta ela é oracular, ela é consulta porque ela quer entender, ela quer saber. E durante todos esses 40, uma hora que a gente fica naquela consulta, a gente conversa para gerar propósitos e direções. Entendi. Então é meio que, como você falou, é um oráculo que vai criar algo, mas não é tipo mapa astral. Não é um mapa astral. Não é um mapa astral. Porque Não. a gente tem que falar assim, os nomes, porque as pessoas às vezes confundem, né? Não é mapa astral, Não é mapa astral. não é macumba, entendeu? Não é bola de cristal Também não. e não tem pólvora. E não tem pólvora. Só cartas, a espiritualidade e uma conversa que pode levar a gente para vários lugares. Mas tem algo interessante. Acho que 70% do meu público são mulheres. 70% dessas procuras são de pessoas que se sentem na vida perdidas e aprisionadas a padrões, a relações que não contemplam as pessoas. E eu acho que o oráculo, a espiritualidade, tem muita potencialidade para ajudar a gente a se entender como pessoa, a se empoderar, a sair de relações viciosas, ciclos viciosos. Então, eu acho que o mais gostoso de tudo é ajudar essas pessoas a entender qual é a relação e o lugar que celebra elas. Porque no final o jogo sempre cai nisso. A gente joga e nossa, como no final de tudo, essa pessoa foi ensinada a ser celebrada, a entender que ela tem que ser celebrada. Então, acho que a deles são essa. Alguém já foi, eu já querendo saber de intimidade, mas eu vou tentar puxar alguma coisa. Vou tentar. Vamos Alguém ver. já foi pra lá e você descobriu, assim, meio que despretensiosamente, Sim. que a pessoa estava sendo traída? Então, às vezes tem uma primeira jogada, que a gente abre o jogo, então quero saber de você, né? Como é que tá seu campo energético da sua vida. Então eu abro ali uma primeira jogada para entender mais sobre a pessoa. E eu vou lendo, nem para perguntar a vida, eu vou lendo que a pessoa entender que a gente tá sabendo da coisa. Na primeira jogada, já abriu. Já saiu o boi. Já saiu. E saiu em relações que a pessoa não esperava. E às vezes é o choque. Mas também vem aquela parte, né? Eu não sou daquela tiragem, né? Já falei. Sim, sim. Não, Faça assim, mas aí eu chego. Como é que tá se sentindo nessa relação? Você tá Não, só confortável? uma coisa assim pra dizer. Então, você está tomando Gaia. E aí pronto, aí é onde vai a consulta, a direção. Muitas vezes frustrar a pessoa não é a direção, não é a comunicação correta. Mas talvez é fazer ela repensar em como ela repensar, entende? Tá feliz na relação?
Porque, E se assim, a pessoa for cega de amor, como é que ela vai entender que ela está tomando vai gaia? chegar uma hora na conversa que a gente vai chegar lá. Mas a gente vai chegando aos poucos, para que não frustre. É uma coisa que a minha própria espiritualidade ela me pede. É para que eu ajude as pessoas a serem direcionadas. Então, apenas frustrar não é uma direção. Às vezes a pessoa vai entender a resposta, que ela tá sim sendo traída, mas ela não vai fazer nada. Que ela não consegue sair daquela relação. E tem pessoas que, no caso, o problema é elas, e elas vão lá atrás do problema, mas no caso o problema é ela. E aí você descobre na hora que o problema é ela. Tem, e inclusive tem cartas, que a gente diz que as cartas são arquétipos, né? Então tem desenhos, imagens de uma carta, por exemplo, em um dos jogos que eu jogo, tem uma carta de um recipiente, esqueci o nome, um recipientezinho assim, cara de cigarro. Que é uma carta cinzeiro. é um cinzeiro. Ela tá muito ligada a ciclos padronizados na pessoa. Aí sai essa carta, sai a carta de uma pessoa do lado, e sai um conjunto de cartas que tudo aquilo ali é um indicativo, claro, que, meu amor, o problema é você. No caso, se fosse ela tivesse atrás de traição, no caso ela estava sendo Ai, traída. acontece. Acontece? Nossa, acontece. Cara de pau da porra, a pessoa aí E atrás às vezes disso. pode acontecer também da pessoa ir atrás de uma traição do outro. E aí, quando você faz a primeira jogada, que é a jogada mapa, o jogo aponta que a pessoa já faz traição. E você disse? E aí eu tenho que dizer. Tipo, ha! É você! A gente tem que chegar ali numa conversa, né, bem tátil, pra gente dizer bem assim, olha, e às vezes a gente tá esperando do outro, a gente tá querendo encontrar no outro, o erro que tá na gente. Você tem o quê a dizer sobre isso? E aí... Ah, cara de pau. Tem gente que nega ainda? Não. Não nega? Não, porque geralmente as pessoas ficam... outra coisa, o jogo não é obsoleto. As pessoas às vezes chegam lá desacreditadas. E aí essa primeira jogada já vai 9 cartas abertas ali, 9 arquétipos. E a pessoa já vai entendendo tudo ali. Nossa, faz sentido. Então, assim, as pessoas se surpreendem, na verdade. Dizem, nossa, é tudo isso aí mesmo. Aí eu, Aham, é safada. Tem gente pra tudo nesse mundo, minha gente. Você já descobriu que alguém matou alguém nas cartas? Não, porque meu jogo não abre sobre morte. Alguém que já foi preso também. Olha, eu já. Não. Não, meu público são pessoas que têm mais conflitos na vida, confusões. E outra coisa, eu fico muito feliz com a credibilidade que eu tenho de serem pessoas, graças a Deus, aos orixás, aos guias espirituais, de serem pessoas sérias, atrás de um propósito, até porque tem muita gente que eu sinalizo que não é meu público. Eu tô atrás disso. Eu disse, olha, infelizmente, eu não trabalho com isso. Você vai ter que procurar um outro, né, um outro oraculista, um outro tipo de trabalho, que não é o meu, né? Porque Tipo a mãe Michele da Cigana, se alguém for Ai, Eita, eu falei o nome. Não, mas não corte não, deixa aí. Ela não vai assistir mesmo. Ou vai, né? Ou vai. Fica aí a questão, amigo. Mas é isso. Agora, Amadeus, me fale uma coisa. Essa questão de religião, que você posta muito no seu Instagram, não atrapalha, não, você conseguir trabalhos como intérprete? Rapaz, eu confesso pra você que, assim, foi o posicionamento. Foi coisas que eu vi, eu acho, da minha família, de amigos muito próximos, de pessoas queridas, de colegas de trabalho, de área. As pessoas sempre achando que falar sobre a minha religião, expor e colocar, iria afastar clientes, contratantes, né? E aí, assim, a gente teve que entrar em alguns embates. Porque, assim, eu ficava pensando, mas essa é a minha religião, essa é a minha identidade. E aí, falando sobre religião, a gente já vai. Eu sou filho de Yansan. Então, já diz ali a lenda que todo filho de Yansan parece que é signo, orixá e pessoa. Parece que tem que ser assim. Todo filho de orixá é assim. Todo filho de Yansan tem muito problema de se esconder. E aí eu disse não. Eu acho que, na verdade, isso vai me ajudar em meu trabalho. Por que as pessoas que vão procurar o meu trabalho, elas vão entender qual é o profissional que vai celebrar ou não o negócio dela? Porque tem duas vias. O contratante pode se desinteressar pelo meu serviço, ao saber o tipo de pessoa e profissional que eu sou e o que eu carrego. Mas, da mesma forma, eu posso me desinteressar por aquele contratante. Aquele contratante não é meu nicho, não é o meu catálogo de procura, não é aquela empresa, aquele lugar extremamente conservador, que talvez seja o lugar que eu queira estar aliado, que eu queira estar em contrato. Então, falar sobre a minha religião
vai continuar sendo uma pauta do meu Instagram, na minha rede social. Expor-me como eu me exponho vai continuar sendo uma estratégia de posicionamento no mercado para que quem me acesse nesse funilamento. Eu tenho exatamente o público certo. Quem movimenta hoje meu trabalho? Pessoas aliadas à tradução, produtores, artistas locais, pessoas que entendem na sua visão empresarial que é diversidade, inclusão e respeito. Então, é o núcleo de pessoas que celebram o meu trabalho. Então, lógico que meu trabalho também vai celebrar elas. E aí, quem se afastou do meu Instagram, se afastou da minha rede social, do meu serviço, em relação à minha crença, ou como me posiciono em relação a ela e minha vida profissional, foi um ganho para ambos, tanto para a pessoa quanto para mim. Que bom, né? Que bom que você se impõe. E que bom que a gente tem artistas aqui em Sergipe como você. Agora, voltando um pouco, falando dessa parte artística, né, que a gente já foi muito para um lado para falar da vida dos outros, né? Falando dessa parte da religião, a gente falou um bocado da vida de alguém por aí. Você, como artista, lógico que tem referências, né? Todos os artistas, assim, têm referências. As suas referências são daqui de Sergipe. Você pega referência de onde? Do além? Conta aí pra gente. Olha, a semana passada, eu tive um bloqueio criativo para fazer um conteúdo que eu tinha que fazer. E quando eu tive esse conteúdo para fazer, eu vi que eu não estava produzindo para lugar nenhum. Eu comecei a chamar para vários meus amigos. Gente, vamos em tal lugar, que eu preciso almoçar em tal lugar para gerar um desbloqueio. E aí quis o universo, que eu fosse contratado por um grupo de mulheres lá da Casa da Trama, que era um grupo de artesãs, de mulheres que se empreendem, e para fazer uma produção audiovisual com elas. Na hora que eu entrei naquele espaço, nossa, eu já tinha todo o catálogo de inspiração, só puxando aquela roda de mulheres, artesãs, independentes, que estavam movimentando seu trabalho e movimentando toda uma cadeia produtiva. Então, a renda que elas conseguiram de um projeto conseguiu beneficiar a minha da comunicação, o rapaz da Libras, e gerou toda uma cadeia de movimentação financeira. E aí eu digo assim, as minhas experiências, as minhas referências na tradução artística, musical, eu posso ter pessoas como, por exemplo, o Jonatas Medeiros, que está lá, acho que em Curitiba, que foi um dos meus professores, mas hoje a minha referência de base são os artistas, os produtores locais de Sergipe. Por exemplo, quando eu vou pensar na tradução, eu vou ter o João Neto, eu vou ter a Tainá, eu vou ter a Juliana, eu vou ter a Cíntia, eu vou ter produtores de arte em Libras que, ao ver, eu me inspiro. Eu vou ter pessoas surdas, principalmente. Professor Geraldo, professora Rubivânia, professor Rúbio, que são pessoas que eu olho e eu digo, nossa, é isso aqui que eu quero no meu trabalho. Potencialidades essas que muitas vezes não vão estar lá no Instagram com total engajamento, não vão estar se expondo todos os dias, mas que no orgânico das nossas relações eu vejo, nossa, que tradução legal de João Neto, da Tainá, da Juliana, que legal isso que você fez. Nossa, olha esse professor surdo como ele ensina a gente utilizar espaço, classificadores, deixar esse desenho tão bonito, e ao invés de eu fazer uma flor assim, ele me vem, pega a flor, bota na terra, tira a flor, vai pra terra, essa flor flore, multiplica um jardim, e ele construiu uma poesia tão bonita. E aí nossa, é isso aqui que eu quero no meu catálogo. Então, eu quero nas minhas referências o que aconteceu na minha vida inteira. Pessoas que vivem o meu cotidiano, que me inspirem e que os processos criativos delas, que são parecidos com o meu, porque a gente vive a mesma essência, ele esteja dentro de mim. Então, hoje, meus métodos de tradução, que eu traduzo, que eu produzo na minha arte, está totalmente linkado aos produtores criativos de Libras aqui do estado de Sergipe e outros artistas e empreendedores culturais desse cenário artístico também aqui do estado de Sergipe. Gente, eu conversei aqui com o Matheus Silva. Se tivesse plateia, né, ia fazer aquele de que acabou, né? Matheus, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Olha, eu tô aprendendo que a gente não pode dizer muito, muito, muito obrigado, mas eu gosto de dizer que é para enfatizar. Para enfatizar, fica muito grandão. Eu sou bem ousado. Obrigado de com força. Quero pedir a vocês aí, todos os telespectadores, para não se esquecerem, se inscreverem no meu canal do YouTube, me seguirem no Instagram, no TikTok também, seguirem Matheus, botem lá Matheus Silva, tem queer de Libras, né? @ Matheus com TH _ Libras SE, até lá Libras Queen. Libras Queen.
É isso mesmo. Vocês já conhecem ele, mas se vocês não seguem, sigam, curtam o conteúdo dele, que é muito bom. Galera, muito obrigado. Alô, Rio Grande do Sul. Um beijão. E até o próximo programa.